Amada igreja, eu quero falar hoje sobre o Rei da Glória, sobre o Salmo 24. O salmista recebeu uma inspiração de Deus para falar desse Rei da Glória, e ele mesmo pergunta, e ele mesmo responde: quem é este, o Rei da Glória? Por duas vezes ele pergunta, ele diz: esse é o Rei da Glória, é o Senhor forte e poderoso nas batalhas, ele é o Rei da Glória. E ele fala de portas que estavam se abrindo. Ele fala de portais eternos, levantai ó portas, as portas vão se abrir para o Rei da Glória entrar. Mas para o Rei da Glória entrar, primeiramente ele teve que sair. E é sobre isso que eu quero começar essa palavra, falando que Jesus, ele veio, ele saiu, depois ele entrou, e há uma promessa que ele sairá de novo, e que depois ele entrará de novo. Posso ouvir um amém da igreja? A primeira vinda de Jesus, ela é descrita lá em João, no capítulo 1, quando diz: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus nasceu. A primeira vinda de Jesus foi um impacto para a terra. A terra, ela no início, lá em Gênesis, ela estava sem forma e vazia. E quando Satanás, ele caiu na terra, ele provocou esse caos, porque Deus criou tudo de uma maneira maravilhosa. E Satanás, estando na terra, quando ele cai na terra, ele provoca o caos novamente. E ele traz o que? A prisão. A prisão, ele traz o que? O pecado. Ele traz o que? A morte. E quando Jesus, ele pisa na terra, você imagina o impacto disso. O impacto da pisada de Jesus na terra. Por isso que nós vemos que, lá em Mateus no capítulo 4, no versículo 16, diz: e o povo que estava em trevas viu a luz. Mais precisamente, o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Eles viram a glória do unigênito do Pai. Se você acha que isso é pouca coisa, você ainda não recebeu a revelação do que é o Filho de Deus ter pisado na terra. Por isso que nós vimos que pessoas eram curadas, paralíticos andavam, cegos enxergavam, surdos ouviam, porque muitos daqueles que estavam aprisionados, eles não estavam aprisionados por uma enfermidade física, mas eles estavam aprisionados por uma enfermidade espiritual. E quando a enfermidade, claro que Jesus pode curar tanto a enfermidade natural, física, como também a espiritual. Mas nós vimos que a maioria das pessoas doentes eram espíritos de enfermidade. Você lembra daquela mulher encurvada? Que ela andava assim, ó. Outro dia eu vi uma mulher na rua que anda assim, ó. Quem já viu uma mulher assim, que anda assim, ó? Ela anda assim, encurvada. Jesus encontrou uma mulher encurvada. E aquela mulher estava anos e anos daquela forma. E Jesus simplesmente chegou perto dela e endireitou e falou: se endireita. E ela voltou ao normal depois de anos e anos. O que é aquilo? Era um espírito demoníaco que trazia aquela enfermidade sobre aquela mulher. E ela não conseguia ficar ereta, ela ficava encurvada. E não só a mulher encurvada, mas como o cego de Jericó, mas como a mulher do fluxo de sangue, mas como aquela mulher cirofenícia que a filha dela foi curada, como aquele centurião romano que disse assim: eu entendi o impacto que é que o Senhor está aqui na terra, não precisa ir lá na minha casa curar o meu servo, apenas uma ordem que o Senhor der e vai ser curado. E aí aquele servo é curado na mesma hora que Jesus falou, porque Jesus falou: esse cara entendeu o que é eu estar aqui. Aleluia. A primeira vinda de Cristo então foi um impacto até para a natureza. Por que o impacto até para a natureza? A Bíblia fala que quando Jesus se batizou, o céu se abriu. Uma voz do céu veio e falou: esse é meu filho. Nunca tinha acontecido. A Bíblia fala que Jesus falou: vocês estão esperando 4 meses para a colheita. Eu vos digo, a colheita já começou agora. Porque a natureza, ela tinha que estar à disposição. A natureza, ela entendeu também o impacto da vinda do Filho de Deus. Teve uma figueira que não entendeu. Ele chega perto da figueira e ele tenta pegar um figo para comer, e a figueira não quis dar figo. Por que ela não quis dar figo? Ah, porque não é época. Como não é época? Se o Filho de Deus está aqui, agora é a época. Você não entendeu o impacto do que é o Filho de Deus ter pisado na terra? Aí ele olha para a figueira e fala para ela:
ninguém nunca mais coma nenhum fruto de ti, tu não produzirá mais nada. A figueira na hora seca. Se tivesse alguém aqui que tivesse o dom de fazer o surdo e mudo, diz que é assim, né? Aí a figueira. Vamos fazer esse curso aqui, hein? Precisando de gente para fazer isso. A figueira, ó, seca, porque ela não entendeu que era um impacto. A natureza, a Bíblia fala em Romanos 1, a natureza espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Mas quando Jesus estava na terra, a natureza entendeu, e quem não entendeu secou. A vinda do Filho de Deus foi muito forte. Os demônios ficaram desesperados. Vocês imaginam os demônios dominando tudo, e quem pisa? É o Rei da Glória. O Rei da Glória pisou. Se o Rei da Glória pisa, os demônios ficam desesperados, porque eles sabem, acabou o domínio deles. Jesus chegou numa cidade chamada Gadara, e quando ele desce do barco nessa cidade chamada Gadara, tinha um jovem, que ele tinha a força de 1000 homens. Ele tinha uma força que tinha, as pessoas amarravam ele com correntes, porque ele matava as pessoas. Porque amarrava ele com correntes, porque diversas vezes esses demônios que estavam nele quiseram o afogar nas águas. Quando Jesus sai do barco e desce na cidade de Gadara, na hora, esse menino que estava acorrentado, ele corre diante da presença do Senhor, ajoelha e diz assim: por que me incomodas, ó Filho de Deus? Fiz até a voz agora, né? Por que me incomodas, ó Filho de Deus? E Jesus fala, Jesus tem uma leve prosa com ele. Jesus fala assim: como é seu nome? E ele fala: Legião. Por que legião? Porque somos muitos. Aquele menino, sabe quantos soldados tinha uma legião? A legião era uma nomenclatura usada para contar soldados romanos. Sabe quantos homens? Aproximadamente 4.000 soldados. 4.000 demônios dentro de um jovem. Por isso que ninguém segurava ele. Por isso que não tinha corrente que segurava ele. Porque o que estava nele era mais forte do que o ser humano pode aguentar. O peso que ele carregava, ninguém podia tirar dele. Mas quando o Filho de Deus pisou na terra, então esses demônios entenderam: acabou o nosso tempo. Se ele chegou aqui, e se ele mandar a gente sair, a gente vai ter que sair. E quando ele disse para aquela, como é seu nome? É Legião. Tá bom, já falou o nome, agora vai sair. Ah, mas não manda a gente para o abismo, não. Manda a gente entrar nos porcos. Tá bom, entra, nesse cara você não fica mais. E os demônios saem, entram nos porcos, os porcos caem no espinhadeiro, e aquele jovem foi completamente liberto naquele dia. As pessoas ficaram impressionadas. Esse cara não é aquele cara das correntes que ninguém segurava? Não é aquele que quase morreu afogado por várias vezes, que o inimigo jogava ele dentro do fogo para queimar o corpo dele todo? Não é ele, é ele. Mas ele não andava pelado. Ele andava pelado, ninguém conseguia colocar roupa nele. Mas naquele dia que o demônio saiu dele, que os espíritos que estavam nele, a legião, saiu dele, ele ficou em perfeito juízo, a Bíblia fala, e ele se vestiu. Porque andar nu significa vergonha. Porque Adão, quando ficou nu, o que ele sentiu? Vergonha. Então a nudez é vergonha. Mas as vestes representam o quê? A restauração, a honra de Deus sobre as nossas vidas. E aquele menino recebeu de volta aquilo que era a integridade dele. A vida que ele tinha perdido foi-lhe devolvida, porque o Filho de Deus tinha pisado na terra. E o Filho de Deus pisou na terra. O Filho de Deus chegou na tua vida. O Filho de Deus chegou na tua vida. Tem coisas que você tem que entender, que o Filho de Deus já pisou. Então as coisas vão mudar em nome de Jesus. Se tiver doente, vai ser curado em nome de Jesus. Se tiver demônio agindo, vai ser expulso em nome de Jesus. Porque Jesus chegou, o Rei da Glória chegou. Glória a Deus. E é tão forte isso. Você pode já ter tido experiências com religião, você pode já ter tido experiências até mesmo com a igreja evangélica, você pode ter tido experiências pentecostais, você pode ter girado no manto, como o pessoal fala por aí, você pode ter tido experiências com conquistas, você pode ter tido experiências com a doutrina da prosperidade, mas se você tem uma experiência com o Filho de Deus, você nunca mais é a mesma pessoa. Se você tem uma experiência com o Filho de Deus, você não é mais a mesma pessoa.
aquele nervosismo sai, aquela irritação sai, aquele estresse sai, aquela vontade de matar alguém sai. Porque tendo Deus falado antigamente por meio dos seus profetas, hoje Ele está nos falando através do seu Filho. Hebreus capítulo 1. Deus não está falando de uma experiência profética, Deus está falando diretamente através do Filho com você. É por isso que você não vai se encaixar em outra igreja, ainda que você queira. Porque hoje, as experiências que Deus tem te dado aqui, e não é porque é aqui não é porque sou eu não, mas as experiências e a visão que Deus tem nos dado aqui, é uma visão que o Filho diretamente está falando conosco. É mais do que rodar, é mais, claro que eu falei que é rodar, eu falei quarta-feira foi um grande mover do Espírito Santo aqui, a gente rodou, falou em línguas, só que a nossa missão é mais do que essa. Nós estamos recebendo a palavra, a missão, o comissionamento apostólico diretamente, não é de nenhum profeta, porque os profetas também morreram, foram sepultados. Nós estamos recebendo a palavra diretamente do Filho de Deus. A missão, a nossa vida agora tem sentido, e eu profetizo, a tua vida agora vai ter sentido, porque você vai crer. Jesus veio para te dar esse sentido, para você entender qual é o impacto que Ele tem na tua vida, porque grande é o impacto que Deus está causando na sua vida, e Ele vai causar mais ainda, porque aonde Jesus pisa, Ele causa impacto, e Ele vai causar impacto na tua vida. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Só que a decisão que você tem que tomar são duas. Primeiro, você tem que decidir crer nele. Quem aqui crê em Jesus Cristo? E segundo, você tem que decidir segui-lo. Não basta somente crer nele. Crer em Jesus até o ímpio crer. Crer em Jesus até o espírita crer que ele foi um bom mestre. O espiritismo também abre a Bíblia nos evangelhos, também fala de Jesus. As pessoas, se você for num bar agora, perguntar para o bêbado, você crê em Jesus? Ele vai falar, eu creio. Todo mundo crê em Jesus, então crer é o mínimo que nós temos que fazer. O que Jesus espera de nós, depois de crermos? Segui-lo. E aí o segui-lo, a próxima etapa da fé cristã, eu creio e depois eu vou seguir. E seguir é compromisso. Porque enquanto você namora, é uma coisa. Quando você casa, irmão, é outra. Enquanto você simpatiza com uma coisa, você meio que flerta de longe. No momento que você vai como no... Quem gosta aí, quem é dos solteiros aí, que tem o... Como chama aquele aplicativo de namoro? Tinder. Uma coisa é você dar umas curtidas, uma flertada. Depois, na hora que você dá um matching, na hora que você dá um match, aí você já está chamando para o compromisso. Você crer em Jesus é uma coisa, você segui-lo é outra. E o que envolve eu seguir Jesus? Primeiro, se você quer, quem aqui quer seguir Jesus mesmo? Ou você só quer crer, tudo bem. Quem aqui quer seguir Jesus? Seguir Jesus envolve primeiro, em você se colocar numa posição de aprendiz. Eu, pastor Éder, estou numa posição de aprendiz do Senhor. Você imagina, eu estava falando com meu pai hoje aqui de manhã, que ele veio de manhã. Você imagina, um médico estuda 8 anos para ser médico. Só que depois que ele estuda 8 anos para ser médico, ele vai fazer pós-graduação, ele vai fazer MBA. E cada dia tem coisas novas na medicina. Um advogado a mesma coisa. Aqueles que se formam no mercado financeiro a mesma coisa. Sempre está surgindo coisas novas. A única coisa certa no mundo corporativo são as mudanças. Agora, você imagina alguém, mesmo que seja pastor, mesmo que seja bispo, mesmo que seja apóstolo, alguém dizer, eu já sei tudo, já não preciso aprender mais nada. Nós estamos na condição de aprendiz, e o próprio Jesus diz em Mateus no capítulo 11, no versículo 29, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus te chama para aprender mais dele, e para seguir Jesus eu tenho que querer aprender, eu tenho que querer crescer na minha fé. O povo perece, segundo Oséias 6, o povo perece por quê? Por falta de conhecimento. O povo, todos nós estamos sendo afetados
por essa malignidade, por essa peste, por essas enfermidades. Por quê? Por falta de conhecimento de Deus, por viver no pecado deliberadamente, por se afastar de Deus e não querer voltar. E até mesmo com a peste que está acontecendo, e até mesmo com essa situação que está acontecendo, as pessoas ainda estão duras. As pessoas não estão se arrependendo, não querem aprender de Deus. Mas nós estamos aqui, e se somos seguidores, somos aprendizes. Então fala, se eu sou um seguidor do Senhor, eu quero aprender. Agora levanta a sua mão e olha para o céu e fala: Jesus, me ensina a andar contigo, me ensina a viver a vida como o Senhor viveu aqui na terra. A segunda coisa que nós temos que fazer como seguidores de Jesus é sermos seus imitadores. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo fala: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 6, se dissermos que o seguimos, temos que viver como ele viveu. Por isso que eu falei para vocês, que agora, a última vez que eu tive a oportunidade de brigar, eu não briguei. Oh, que bênção, já foi um grande passo. Fui lá no hospital visitar a avó da Fran, a menina foi arrogante, mal educada, olhou de cima para baixo, não teve nenhuma empatia de saber que a neta daquela pessoa estava lá, estava chorando. A pessoa está 1 mês no hospital, isolada, e ela simplesmente, eu sei que vão várias e milhares de pessoas ali, não sei como foi o dia dela, mas eu sei que ela descontou tudo na gente. E naquele momento, se eu não tivesse agora aprendendo, na condição de aprendiz e querendo mudar, vocês já sabem o que ia acontecer. Eu já ia falar um monte para ela, eu já ia causar lá no São Camilo de Cotia, mas eu falei: não vou fazer, vou aguardar Deus agir. O que Jesus faria? A pergunta é, lembra que tinha uma pulseirinha antigamente? Quem lembra da pulseirinha? O que Jesus faria? Tinha uma pulseirinha que vendia, aí você punha no braço assim, toda vez que você ia agir, você ia fazer alguma coisa, você olhava a pulseira: o que Jesus faria? E o Senhor está me ensinando. E eu estou querendo aprender, porque se eu falo que eu sigo Jesus, e tenho uma atitude dessa, o que as pessoas vão pensar de mim? Como eu posso permitir que do rio que sai água doce, também saia água amarga? Você tem que começar a analisar as suas atitudes. As suas atitudes têm sido atitudes parecidas com atitudes de Jesus Cristo? Eu vi uma frase interessantíssima essa semana. Se você fosse acusado por ser cristão, as pessoas que te acusassem, elas teriam provas suficientes para te condenar? Vou repetir. Se você fosse acusada ou acusado de ser cristão, os teus acusadores teriam provas suficientes para te acusar? Para te condenar? O quanto você parece com Cristo? O quanto você tem refletido a luz do Senhor Jesus? Quando você vai falar com o seu marido, o quanto você tem de Cristo? Quando você vai falar com a sua esposa, o quanto você tem de Cristo? Quando você vai falar com seus filhos, o quanto você tem de Cristo? Quando você vai falar com algum desconhecido, porque às vezes também a gente é muito bonzinho com as pessoas que a gente conhece, que a gente ama e que é da nossa família, mas a gente com o estranho, a gente é arrogante, a gente é grosso, a gente é mal educado. Jesus era assim? Jesus, ele sempre cuidava dos menos favorecidos da sociedade. Jesus sempre cuidava com a escória. Aliás, para líder, ele não chamou ninguém do sinédrio. Para líder, ele não chamou ninguém que era doutor da lei, nem escriba. Mas Jesus chamou para andar com ele e formou um pescador, ogro, desletrado, não sabia nem falar. Mas em Atos, na primeira pregação, em Atos 3, na primeira pregação, esse pescador, analfabeto, desletrado, pregou e 3.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo. Porque ele, desse momento, em Atos 3, ele já estava parecido com Jesus. Até esse momento, ele ainda também era um aprendiz, ele também estava vendo como o Senhor agia, para ele tentar agir igual. Ele falhou por várias vezes, nós vamos falhar por várias vezes.
mas nós temos que continuar tentando, pelo menos sermos parecidos com Ele. Essa é a vontade de Deus, que sejamos o reflexo da face de Jesus. Que você seja um reflexo da face de Jesus. Para que quando Satanás olhar para você, ele pense assim: eu acho que eu conheço esse olhar. Eu acho que eu conheço esse jeito de falar. Eu acho que eu conheço esse jeito de andar. Eu acho que eu conheço essa forma de tratar com amor. Porque o que ele viu em Jesus, hoje, se ele ver em você, ele vai estar sempre debaixo dos seus pés. E se ele ver em você o que ele viu em Jesus, ele vai ficar desesperado. E vai acabar o teu medo dele. Ele vai começar a ter medo de você. Porque quando Jesus estava na terra, ele morria de medo de Jesus. A Bíblia fala: vocês creem em Deus, saibam que os demônios também creem e estremecem de medo. O poder do teu Deus. E a terceira condição, quando você se torna um discípulo, um seguidor de Jesus, é você entender que você é sucessor de Cristo. Então levanta a sua mão e fala: eu sou sucessor de Cristo. Calma, olha o que você está falando. A minha Bíblia fala que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 18. Jesus disse: se o mundo me odeia, o mundo também odiarão vocês, que se dizem meus discípulos. Vou repetir. Jesus disse: se o mundo me odiou, se vocês são meus discípulos, o mundo também vos odiará. Então você já tira da tua mente, já tira essa ansiedade do seu coração de querer ser aprovado por todas as pessoas, porque você não vai ser. Se você, eu estava dizendo até no final do culto hoje com algumas pessoas, se eu como pastor, claro que a gente fica triste quando a gente sabe que alguém falou mal da gente. A gente fica triste quando a gente muitas vezes faz até o bem para a pessoa e a pessoa retribui com o mal. A gente fica triste quando a gente vê umas fofocas que não tem nada a ver. Só que, se a gente parar para pensar, Jesus tinha falado isso: nós seremos odiados. Se tiver alguém aqui que todo mundo gosta de você, então você ainda não tem a luz de Cristo. Porque a luz de Cristo incomoda. A luz de Cristo faz as pessoas não gostarem de você sem você fazer nada. Simplesmente por você ser de Cristo. Sabe aquela pessoa que você tenta agradar ela ao máximo para ser amigo dela, mas ela não quer ser seu amigo? Sabe aquela pessoa que muitas vezes, sabe quando você estende a mão para uma pessoa e a pessoa te trata com desdém, com orgulho, te desprezando? Por que essa pessoa está fazendo? Simplesmente porque ela acha estranho a forma que você é. Ela acha estranho o amor que nós demonstramos e de graça. Porque ninguém faz nada de graça. Tudo que as pessoas fazem hoje é com interesse por trás. E as pessoas hoje, elas andam com a guarda levantada. Quando nós estendemos as mãos para ajudá-las ou para declarar o amor de Cristo na vida delas, muitas vezes elas estranham. E outras vezes o demônio mesmo já age para elas nos odiarem. Mas amém, se odiaram o meu mestre, eu também seria odiado? Amém, eu sou sucessor de Jesus Cristo. Se eu vou ser perseguido, amém. Se a luz que está em mim incomoda, amém. Porque Jesus não tinha me enganado. Jesus falou que isso iria acontecer. E o que importa para mim é a luz de Cristo brilhar, seja como for. Vai agradar uns, vai desagradar outros. Eu não vou ser unanimidade, nem quero ser, porque nem ele foi. Posso ouvir um glória a Deus? Se eu fosse você, eu aplaudir ao Senhor, porque isso é maior, mais bênção do que eu falar para você que Deus vai te dar um carro. Não adianta você querer ficar bem com todo mundo. Eu não estou falando, eu falei que você tem que imitar Cristo. Eu não tô, porque tem gente que muitas vezes fala: tá vendo, o pastor falou que eu não tenho que mudar, eu não vou agradar ninguém mesmo. Não é isso não. Se a tua sinceridade, que tem as pessoas às vezes se escondem atrás de uma sinceridade para dizer assim: eu sou sincero, eu falo mesmo, dou quem doer.
Mas a Bíblia não nos ensina assim. Se a tua sinceridade for colocar um irmão para baixo e for matar a fé de alguém, fica quieto. É melhor você guardar sua sinceridade para você do que você sair aí atirando em todo mundo e matar um monte de gente. Isso vai fazer você deixar de ser sincero? Não. Só que você tem uma empatia e você tem um amor suficiente para entender a hora certa, o momento certo e o modo de falar as coisas. E olha quem está vos falando isso, hein? Em terceiro, sucessão. Se com ele sofremos, também com ele. Eu não cheguei no ápice dessa palavra ainda. Eu posso ouvir uma glória a Deus da igreja? Calma, que você vai sair daqui hoje. Ou você vai ser arrebatado, ou você vai sair numa unção amando mais Jesus. Se recebemos também a perseguição, se recebemos o ódio do mundo, receberemos. Mas junto também com o ódio, com a perseguição do mundo, receberemos poder e autoridade. Porque somos sucessores completos. Seremos odiados, seremos invejados, mas também a autoridade em nós. Cada vez que formos injustiçados, seremos mais revestidos com seu poder e com sua autoridade. Cada vez mais que não fizermos a nossa própria justiça, cada vez mais que no linguajar daí de fora, nós engolirmos sapo, eu vou engolir. Só que o sapo vai começar a falar, glória a Deus, aleluia. Até o sapo que eu engulo vai se converter. E eu creio que as injustiças que eu estou passando agora, e que pela transformação de Cristo na minha vida eu não estou falando nada, não é porque eu não falei nada que vai ficar tudo assim, porque a melhor justiça que existe é a justiça de Deus. E você recebe, porque ele disse assim, em Lucas no capítulo 10, versículo 19, no meu nome vocês curarão os enfermos, no meu nome vocês expulsarão os demônios, no meu nome se vocês tomarem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, no meu nome vocês falarão em novas línguas, e sereis conhecidos como os meus discípulos, e levareis o evangelho do reino, da Judéia, até Samaria. Jesus, após dar essa instrução, eu preguei Atos 1 essa semana, na quarta-feira, quando ele dá todas as instruções, a palavra fala que ele fala para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos ficam em Jerusalém, a palavra fala que ele vai subindo, ele vai ascendendo aos céus, até o momento que ele chega até entre as nuvens dos céus, e na visão humana ele some, ele entra para dentro das nuvens, aparece um anjo e fala assim, varões israelitas, por que vocês estão olhando abismados assim, atônitos? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir nas nuvens dos céus, daqui a pouquinho ele voltará nas mesmas nuvens dos céus. E aí nesse momento, é nesse momento que eu queria chegar. Falei tudo isso para chegar nesse momento. Nesse momento é que o salmista Davi foi inspirado para escrever o Salmo 24. Porque no momento da volta, da primeira vinda, Jesus faz tudo isso que eu falei, aí agora ele some entre as nuvens, no momento que ele some da visão terrena, ele aparece na visão celestial. Quando ele aparece na visão celestial, se tinha anjo cochilando, os anjos já, opa, o rei está voltando. O rei que tinha saído para se manifestar e para salvar todo mundo, já tinha cumprido sua missão. Agora ele aparece, e ele está voltando. Os anjos se colocam apostos, e um deles, talvez o chefe, o tal do arcanjo, diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. É como se ele dissesse, está todo mundo a postos, o rei está voltando. E quem está voltando? Porque ele demorou 33 anos, 33, mas passou. O rei da glória. E aí o outro, será mesmo? Quem é esse que está voltando? O rei da glória. Levantai, ó portas, para receber o rei da glória. E ele pode aplaudir o Senhor, e ele entra, e ele vai entrando, e quando ele vai entrando, os anjos foram só aumentando, porque os anjos estão acostumados. A essência do anjo é louvar o Senhor. Quando uma pessoa ela tem o dom da adoração, qualquer coisa para ela vira música. Quando a pessoa está acostumada a adorar a Deus, até uma tribulação vira música. Quando a pessoa está acostumada a adorar a Deus, até uma traição vira louvor.
Imagina a volta do Senhor, que foi, ficou 33 anos e agora está voltando. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é que está voltando? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor. Ele foi, mas Ele está voltando. E os anjos ficaram apostos e começou o início de uma festa. Começou o início, porque se Ele voltou e voltou vitorioso, não só vamos recebê-lo com louvor e com honra, mas vamos fazer uma festa. Mas nessa hora que eles já estavam ensaiando para a festa, Deus Pai e o próprio Jesus disse: para tudo. E eles perguntaram: por que, Senhor? Vamos fazer uma festa pela tua volta, pela tua vitória. Não, vocês me receberam bem, mas ainda não é tempo de fazer a festa. Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque ele estava sozinho. Pergunta de novo, que vocês estão entendendo pela cara de vocês. Pergunta assim: por quê, pastor? Como vai fazer, como ele diz, vocês vão recebendo bem, mas não faz festa agora, porque eu ainda estou sozinho. A Bíblia não promete festa quando ele vencesse na cruz e voltasse. A Bíblia promete festa. A Bíblia não promete festa quando ele voltasse sozinho para o céu. A Bíblia promete festa quando ele voltar acompanhado da sua noiva. Aí que você entra na história. Aí que eu entro na história. Não tem festa enquanto ele está sozinho. E o que significa? A festa não é agora. A festa vai acontecer, mas a festa não é agora. Senhor, mas tu cumpriu a tua missão, salvei, mas a festa só será completa quando eu entrar aqui com a minha noiva, que é a minha igreja, e ainda não é o tempo, mas vai chegar a hora que eu vou sair de novo, e nessa segunda vinda, aí sim será a festa. Não há casamento só com o noivo. Para ter casamento, o noivo tem que estar junto com a noiva. Para a festa acontecer nos céus, a expectativa é: igreja de Jesus Cristo, se prepara para a festa. A palavra de Deus fala hoje, para você que está aqui, você que é a noiva de Cristo, você que é a igreja do Senhor, a festa só não aconteceu ainda porque Jesus está te esperando. E Ele diz: se prepara, igreja. E Ele diz: se adorne, igreja. E Ele diz: não é hora de você duvidar, não é hora de você pensar em se afastar, não é hora de você ficar, às vezes, esmorecendo na tua fé, cair no pecado de novo, voltar para o mundo de novo. Aquele que te resgatou uma vez, vai ter que te resgatar quantas? Não se perca, cuidado. Quando será a volta de Cristo? Quando será? Eu pergunto a todos vocês: vocês não sabiam que existe um momento que Jesus vai voltar? Quando será esse momento? Quando? Daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Daqui 20 anos? Quando será a volta de Cristo? A Bíblia não dá data, mas a Bíblia diz: ao soar a 7ª trombeta. Então, assim como um raio vai do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens do céu. E aqueles que estiverem no campo, larguem tudo. As grávidas, será um tempo de dor. Nada pessoal, a Bíblia que fala. Ai das grávidas naquele dia. 2 estarão deitados numa cama. Um será levado e o outro. E eu já estou deitado do lado certo da cama. Não sei vocês. A minha lado da cama é tão certa a minha marca que eu levanto da cama, já tem a minha marca. A marca do meu corpo direitinho assim, ó. Não é, Fran? A minha marca. Mulher, como tu sabe que salvará teu marido? Marido, como tu sabes que salvará tua esposa? É tempo de nós nos prepararmos, porque
no momento em que ele disser, agora chegou o tempo de eu buscar a minha igreja, soou a 7ª trombeta do 7º anjo. A Bíblia fala que ele voltará entre as nuvens do céu para arrebatar a sua igreja. E o primeiro impacto que teve, quando ele pisou a primeira vez, não há comparação com o impacto que será a segunda pisada dele. Porque se a primeira pisada dele foi como um servo, a segunda pisada dele será como um rei. Se a primeira pisada dele foi como um cordeiro, a segunda pisada dele será como um leão. Ele virá com toda a sua glória. Se eu fosse você, e se você é a igreja de Cristo, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Mas ai daqueles que no momento do arrebatamento, em que a igreja e a noiva subir, ai daqueles que ainda não estiverem decididos, ai daqueles que rejeitaram a palavra da verdade. Grande será o tempo de dor, haverá uma grande tribulação. É um tempo da grande tribulação. Se hoje nós temos total liberdade para aceitar a palavra, temos todas as oportunidades. Se você zapear os canais de televisão, tem igreja para todo gosto, e estilo, e doutrina. Se fala de Jesus, se Jesus é o Senhor, amém. Mas se ainda assim ele for rejeitado, as pessoas, ai daqueles que ficarem, porque grande será a tribulação. A palavra fala que, olha só, o sol se derreterá. O sol se derreterá. A liberdade religiosa acabou. No momento que Jesus arrebatar a igreja, o Espírito Santo foi retirado da terra, o caos voltou, os demônios dominaram tudo de novo. Agora, quem não tiver a marca do 666, a marca da besta, do 666, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada. E vão se lembrar, cadê aquele povo chato? Cadê aqueles pastores chatos? Cadê? Não tem mais ninguém. Cadê aquelas igrejas que ficavam abertas e que a gente nunca quis entrar? A igreja subiu. Agora, se você quer aceitar Jesus, você aceita, só que com violência. Porque quem aceita Jesus nesses dias, ou morre na guilhotina, ou morre fuzilado, ou perde a cabeça. E se nega Jesus, recebe a marca do 666 na sua mão, e recebe a marca do 666 na sua testa, e está eternamente condenado. Ai daqueles que ficarem nesses dias. Porém, se você está em Cristo e decidiu por Ele hoje, isso de grande tribulação, de bicho que vai ter boca de leão, mordida de cobra, picada de escorpião, veneno, aonde a pessoa vai se sentir tão mal coronavírus é fichinha. Coronavírus é fichinha, perto desses animais que terão asas de águia, boca de leão, mordida e veneno de escorpião, aonde as pessoas que receberem esse veneno, elas vão ficar tão mal, que elas vão desejar se matar, mas a Bíblia fala que a morte fugirá delas. A morte fugirá delas. Elas vão querer se matar para ter um alívio, mas nem a morte vai aliviá-las. Grande caos que é esses dias. Mas para você, se você decide por Cristo hoje, para você não se preocupe com isso, porque para você a grande tribulação será somente uma história. Para quem hoje rejeita Cristo, será a realidade amanhã.
Mas para quem hoje já está na presença do Senhor, será somente uma história, porque no momento que eles estiverem aqui na grande tribulação, nós vamos novamente estar com Ele, sumindo entre as nuvens, e os anjos novamente se colocarão, apóstolos vão dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque está entrando o Rei da glória. Só que detalhe, pode continuar a honra, a festa vai acontecer, porque dessa vez Ele está voltando, mas nós estamos vendo Ele voltando com alguém. Ele não está voltando como da primeira vez, Ele não está voltando de novo como antes, e ninguém mandou a festa parar, porque agora Ele está voltando com a sua noiva. Pode começar a festa! E como será? E como será a festa? Primeiro, para você entrar na festa, você tem que estar com o teu nome na lista. E é por isso que a palavra fala em Romanos 10:9, se você confessar com os teus lábios que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, e com o teu coração você crê que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. O teu nome, quando você recebe Jesus como Senhor da tua vida, é escrito no livro da vida. É o nome na lista. Porque só poderá entrar na festa aquele que tiver com seu nome escrito no livro da vida. Eu posso ouvir um amém da igreja? Quem aqui tem certeza que o seu nome já está escrito no livro da vida? Quem aqui já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então o teu nome já está na lista do Cordeiro. O teu nome já está no livro da vida. Os discípulos ficaram cheios de si, porque estavam expulsando demônios, curando enfermos. Jesus falou: por que vocês estão tão felizes? Porque a gente expulsou, os demônios se submetem. Não fiquem felizes porque os demônios se submetem, fiquem felizes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não fique feliz porque você comprou um carro novo, fique feliz porque o seu nome está escrito no livro da vida. Não fique feliz porque o teu salário aumentou, fique feliz porque o teu nome está escrito no livro da vida. Não fique feliz porque simplesmente você vai fazer uma viagem para a Disneylândia, mas fique feliz porque o teu nome está escrito no livro da vida. Pode ficar feliz com a viagem, mas alegre mais, porque o teu nome, mesmo que você não viajar, está escrito no livro da vida. O que importa é o teu nome estar na lista. A segunda coisa, como será? Você vai ter que estar com vestes nupciais. As vestes nupciais, elas são importantes para que você possa entrar na festa naquele dia. Quem não tiver vestido com vestes nupciais, não vai entrar. Abra sua Bíblia comigo, Mateus, para terminar. 22, no versículo 12. Mateus, capítulo 22, no versículo 12. Para a gente terminar. Pode deixar o papelzinho aí, que é bom que ele caiu na arca ali, a gente vai orar. Mateus, capítulo 22, no versículo 12. Todos acharam? Achou? Mateus 22, 12. Então o que está escrito? E perguntou-lhe. Vamos ler. É tudo que eu falei aqui. Vamos ler do 1, vai. É tudo que eu falei aqui. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, e eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o campo, outro para o negócio. Outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta o quê? Vocês estão comigo? Versículo 8. Está pronta a festa, diga festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas, nos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. E entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia o quê? Veste nupcial. E perguntou-lhe, o que ele perguntou? Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele
emudeceu, morreu de medo. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-os para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Leia o 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A segunda condição para que você entre na festa do Cordeiro: você é a igreja, você já sabe que você é a noiva do Senhor Jesus, e que os anjos vão estar preparados, as portas vão se abrir para você entrar com Ele. Mas para que a festa, que você seja participante da festa, você tem que ter primeiro o nome na lista, e você já tem. Quem tem o nome na lista? Segundo, você tem que estar com vestes nupciais. E quais são essas vestes, pastor? Que eu vou no shopping comprar daqui a pouco. Acabou o culto, já vou. Nem lá na Franco está fechado, mas vou fazer um delivery. Qual que é essas vestes? Essas vestes nupciais não se vendem em loja física e nem virtual. Essas vestes nupciais, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador e tem o seu nome escrito no livro da vida, ele recebe as vestes do Espírito Santo. As vestes nupciais é o Espírito Santo que nos reveste. E você já tem na tua vida o Espírito Santo, então você já está com vestes nupciais. Você já está pronto para a festa do Cordeiro. Você já está pronto para as bodas do Cordeiro. Porém, qual que é o teu desafio agora? Já que eu estou falando aqui só para gente que já aceitou Jesus, que já tem um nome escrito no livro da vida, de manhã, de manhã 2 pessoas aceitaram Jesus pela primeira vez. Mas já que eu estou falando para gente que já confessou Jesus como Senhor e Salvador, já que eu estou falando para gente que já tem um nome escrito no livro da vida, e já que eu já estou falando, só estou falando para gente que já tem o Espírito Santo, que são as vestes nupciais, o que nós vamos fazer agora então, pastor? Já está tudo certo. O seu objetivo agora é manter as 3 coisas: o teu nome no livro da vida, as vestes nupciais. Esse é o teu, você precisa manter isso na sua vida. Você precisa ter um compromisso não só de crer nele, mas de segui-lo. É isso que Deus quer de você. Mantenha a sua salvação. Mantenha-se conectado com o chamado de Deus na sua vida, para que você não seja só um chamado, como aqui está falando, para que você termine. Porque cada um que é chamado tem a oportunidade de terminar como escolhido. Mas nem todos vão terminar como escolhido. Muitos começaram, receberam o nome na lista, receberam vestes nupciais, se tornaram noiva do Cordeiro, mas no meio do caminho, voltaram atrás. Tiveram seus nomes apagados do livro. As suas vestes nupciais simplesmente largaram e foram embora, porque não perseveraram. O objetivo da igreja hoje é perseverar com o nome escrito no livro da vida, com as vestes nupciais. E não somente isso, mas ajudando para que mais vidas tenham seus nomes escritos no livro da vida e também venham receber as vestes nupciais. Grande desafio que nós temos hoje, e é por isso que estamos aqui. Tem um motivo para você estar aqui. Tem sentido a sua estadia aqui. Tem sentido o seu ministério aqui. Não é simplesmente estar por estar. Você está aqui por uma grande comissão. Você está aqui por um grande chamado. Você está aqui por um grande comissionamento. E se você cumprir o teu chamado, e se você cumprir o teu ministério, se você mantiver as tuas vestes brancas até a volta de Cristo, Ele terá prazer em te dizer: entra no gozo do teu Senhor. Você crê nisso? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.